Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A primeira coisa que te atinge não é o som, é o cheiro. É uma mistura azeda de desinfetante industrial, aquele pinho agressivo que tenta mascarar odores e algo mais básico. Suor velho, urina e aquele cheiro metálico de comida de refeitório. Eu fui internado na ala 7 numa terça-feira chuvosa, depois do que meus pais chamaram de o incidente. Para mim, foi apenas o fundo do poço. Depressão, ansiedade, o combo completo. Eu não estava louco, eu só estava quebrado. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesmo enquanto trocava minhas roupas de rua pelo pijama de algodão fino e sem graça. Meu quarto era o 713. Azarado, eu pensei. O quarto era pintado naquele tom de verde hospitalar que supostamente acalma, mas que só me lembrava mofo. Havia duas camas, a minha perto da janela gradeada e a outra ocupada. Meu colega de quarto era um homem que devia ter uns 60 anos, mas parecia ter 160. Seu nome, segundo a pulseira, era Arthur. Arthur não falava, ele não se movia. Ele apenas ficava sentado na beirada da cama das 6 da manhã até as 10 da noite, olhando para um ponto específico na parede descascada entre nossas camas. Os enfermeiros o tratavam como um móvel. Trocavam, davam banho, colocavam a comida na frente dele. Às vezes ele comia, às vezes não. A primeira noite foi a pior. Os remédios que me deram me deixaram pesado, como se meus membros estivessem cheios de areia molhada. Eu estava num estado de quase sonho, aquela névoa química onde você está acordado, mas não consegue reagir. Eu ouvia tudo. O zumbido constante da lâmpada fluorescente do corredor, as rodas de borracha do carrinho de medicação chiando no linóleo, um grito abafado vindo de longe que foi cortado no meio, e o gotejar da pia do nosso banheiro. Drip, drip, drip. Eu tentei virar de lado, mas meu corpo pesava 1 tonelada. Foi quando eu percebi que o gotejar tinha parado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Eu forcei meus olhos a se abrirem. A névoa dos remédios era espessa. A luz do corredor entrava por baixo da porta, criando uma faixa pálida no chão. Arthur não estava na cama dele. Um arrepio frio subiu pela minha espinha, cortando a névoa química. Onde ele estava? No banheiro? Eu tentei chamar. Arthur? Minha voz saiu pastosa, um sussurro bêbado. Então eu o vi. Ele estava de pé, não no banheiro, não na porta. Ele estava parado ao lado da minha cama, tão perto que eu podia sentir o cheiro de sabão barato e roupa guardada que vinha dele. Ele não estava olhando para mim, estava olhando para o teto, logo acima da minha cabeça. Seu corpo estava rígido, como sempre, mas seus lábios se moviam. Ele estava sussurrando. Eu prendi a respiração. O zumbido do corredor parecia distante. A única coisa no universo era aquele sussurro seco que parecia o roçar de folhas mortas. Eu me concentrei, lutando contra a medicação. O que ele estava dizendo? Tem que polir, tem que polir. Eles não gostam das manchas. Tem que polir. Ele repetia isso de novo e de novo. Um mantra terrível. O pânico me tomou. Eu queria gritar, queria empurrá-lo, mas meus braços pareciam chumbo. Eu estava paralisado. Arthur, ainda olhando para o teto acima de mim, lentamente, muito lentamente, levantou a mão. Seus dedos eram ossudos, as unhas amareladas e grossas. Ele não me tocou. Ele começou a esfregar. Ele estava esfregando o ar, a cerca de 30 centímetros do meu rosto, como se estivesse polindo uma mancha invisível na minha frente. Seus movimentos eram rítmicos, circulares, e o sussurro continuava. Polir, polir, a mancha escura, tem que sair, polir. Eu senti um frio que não era deste mundo. Não era o Arthur que me assustava. Era o que ele estava vendo.
Que mancha escura ele estava tentando limpar do ar, logo acima do meu peito? Eu fechei os olhos com força, rezando para que fosse um pesadelo induzido pelos remédios. Rezei para o enfermeiro entrar. Rezei para o sol nascer. Eles vêm pelas manchas. Polir, polir. O som de seus dedos ossudos cortando o ar, o sussurro seco. Eu não sei quanto tempo durou. Pareceu uma eternidade. Quando finalmente consegui abrir os olhos de novo, a primeira luz cinzenta da manhã entrava pela janela gradeada. Arthur estava de volta à sua cama, sentado na beirada, olhando para o ponto na parede, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Eu chamei a enfermeira-chefe, uma mulher robusta chamada Dona Marta. Minha voz tremia, contei a ela. Sobre o sussurro, sobre ele estar ao lado da minha cama, sobre a mancha. Ela deu uma risadinha sem humor. Querido, ela disse, ajeitando meu travesseiro com uma força desnecessária. O Arthur não fala há 12 anos. É catatônico. Foi só um pesadelo. Os remédios da primeira noite são sempre os mais fortes. Gaslighting, a ferramenta favorita deles. Mas eu sabia o que tinha visto. E o pior, naquela tarde, quando o sol bateu no quarto de um jeito diferente, eu vi, no teto exatamente onde Arthur estava olhando. Não era uma mancha, era uma sombra, um borrão sutil na pintura verde hospitalar, um pouco mais escuro que o resto, quase imperceptível. Tinha o formato vago de algo agachado. Eles me deram alta 3 semanas depois. Eu tomei meus remédios. Eu disse o que os médicos queriam ouvir. Eu sorri. Eu fingi. Eu estou curado agora. Estou em casa. Mas todas as noites, antes de dormir, eu verifico o teto. Eu limpo qualquer poeira, qualquer sombra, qualquer pequena imperfeição na pintura. Eu tenho que polir, porque eu sei que eles não gostam das manchas. Você acha que sabe o que é o silêncio? Não sabe. Silêncio não é paz. No pavilhão 4 do Instituto Amarante, silêncio era uma tela esticada, esperando ser rasgada. Eu fui internado voluntariamente. Esgotamento foi o diagnóstico polido. A verdade é que eu não dormia há semanas e, quando dormia, acordava gritando coisas que não faziam sentido. Eu só precisava de um lugar onde o mundo parasse. O Amarante era velho, tão velho que o cheiro de pinho e água sanitária não conseguia esconder o odor de poeira úmida e desespero antigo que parecia ter impregnado o próprio gesso das paredes. Meu quarto era no final do corredor. O 412, o último. A primeira semana foi um borrão de medicação e terapia de grupo. Os sons noturnos eram previsíveis. Os sapatos de sola de borracha da enfermeira, o choro baixo vindo do quarto de isolamento, o claque metálico da tranca às 22h. Até que, na segunda terça-feira, eu ouvi um som novo. Eram 3 da manhã. Eu estava naquele estado químico, nem dormindo, nem acordado. O corredor estava escuro, exceto pela luz de emergência vermelha no final. Foi quando eu ouvi. Clique, clique, clique. Era um som pequeno, rítmico, como uma unha batendo em um dente. Clique, clique, clique. Vinha do corredor. Eu me sentei na cama. O som parou. Esperei. O único som era o zumbido do aquecedor. Então, clique, clique, clique mais perto. Eu olhei pelo visor minúsculo da minha porta, aquele quadradinho de vidro aramado. O corredor estava vazio. A luz vermelha de emergência pintava tudo de um tom doentio. Clique, clique, clique. Estava logo do lado de fora da minha porta. Meu sangue gelou. Eu recuei da porta, prendi a respiração. O som parou, e então o clique veio de dentro do meu quarto. Estava no canto, perto do armário de metal. Eu engoli em seco. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Silêncio. E então, do escuro total do canto, o som veio de novo, mas diferente. Não era mais um clique. Era um estalo molhado e um sussurro. Era uma voz que parecia velha e seca,
como se estivesse sendo forçada através de um pulmão cheio de poeira. Devolve. Eu apertei o botão de pânico ao lado da cama como se minha vida dependesse disso. O enfermeiro, um cara grande chamado Jonas, chegou em segundos acendendo a luz principal. O quarto estava vazio. Pesadelo, cara, ele disse, com a voz cansada de quem já viu de tudo. Os remédios novos fazem isso. Ele me deu um copinho de água e um comprimido extra. Mas enquanto ele falava, eu olhei para o canto. No chão de linóleo havia uma lasca. Uma lasca de algo que parecia osso. Ou talvez uma unha muito velha e amarelada. Eu não contei a ele. Eu fingi tomar o remédio e o guardei debaixo da língua. Eu não ia dormir de novo. No dia seguinte, na sala de recreação, eu tentei conversar. A maioria dos pacientes estava em seu próprio mundo, mas eu me aproximei de uma senhora, Dona Inês, que tricotava sem linha, apenas com as agulhas. Dona Inês, eu sussurrei. A senhora já ouviu cliques à noite? Os olhos dela, que eram leitosos de catarata, focaram em mim com uma intensidade assustadora. Ele está procurando. Ela sussurrou de volta, as agulhas parando. É o dentista. Ele quer de volta. Quer o que de volta? O que tiraram dele? O que ela escondeu? Eu descobri, em fragmentos de conversas e lendo os recortes de jornal velhos na biblioteca, que ninguém usava, a história do Pavilhão 4. Nos anos 60, antes de ser uma ala de cuidados leves, era a ala de procedimentos experimentais. Havia um médico, Dr. Aranha, um apelido espero, que acreditava que a loucura residia na boca. Ele realizava extrações em massa, arrancava dentes dos pacientes, às vezes sem anestesia, acreditando que isso liberaria os vapores ruins do cérebro. Ele foi eventualmente pego, não por tortura, mas por guardar os dentes. Ele tinha caixas e mais caixas deles em seu escritório que ficava no final do corredor, onde agora era o meu quarto, o 412. A lenda dizia que uma enfermeira, horrorizada, roubou a caixa mais premiada dele e a escondeu em algum lugar nas paredes do prédio antes de se demitir. Aranha teve um colapso e morreu naquela mesma sala, procurando por seus troféus. Aquela noite, eu não tentei dormir. Eu me encostei na parede, segurando o copo de plástico da minha medicação e esperei. A luz de emergência vermelha parecia pulsar. 3:00 AM. Silêncio. 3:15 AM. O choro baixo do isolamento. 3:30 AM. Clique, 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 vindo do corredor. Longe. Clique, 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 perto. Eu olhei pelo visor. O corredor estava vazio, mas a luz vermelha de emergência estava falhando, piscando, e a cada piscada eu via. Por uma fração de segundo, havia uma sombra no final do corredor. Uma sombra alta, curvada, como um ponto de interrogação. Clique, 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 do lado de fora da porta. Eu recuei, batendo no armário de metal. A porta do armário se abriu com um rangido, e o som parou. Eu olhei para dentro do armário, olhei para a parede do fundo. Havia um painel de metal solto, provavelmente para acesso aos canos. O cheiro que saiu de lá foi insuportável. Mofo, ferro e podridão dentária. O clique veio de dentro do armário, alto. Eu bati a porta do armário com força, o metal ecoando pelo quarto. O silêncio que se seguiu foi pior. Então, um arranhão, do lado de dentro do armário. Um arranhão desesperado, como um animal preso. E a voz, agora abafada, mas furiosa. Devolve. O armário começou a tremer. A porta de metal batia contra o batente. Bam, bam, bam. Como se algo pesado estivesse se jogando contra ela por dentro. Eu gritei de verdade. Jonas e 2 outros enfermeiros invadiram o quarto. A luz se acendeu. O armário estava imóvel. Eles me seguraram. Eu estava histérico. Está lá dentro, no armário. Ele quer os dentes. Jonas, para me acalmar, foi até o armário. Ele abriu a porta de metal. Vazio. Apenas o cheiro de mofo. Ele bateu na parede do fundo.
Sólido, cara. Canos. É só o prédio se mexendo. Eles me deram uma injeção. O mundo começou a derreter nas bordas. Enquanto eu afundava na névoa, vi Jonas fechando a porta do armário. Mas antes que ela se fechasse, algo caiu de dentro. Caiu no chão e rolou para debaixo da minha cama. Era pequeno, branco amarelado, um molar. Eles me transferiram de ala na manhã seguinte. Recebi alta uma semana depois. Eu estou bem agora. Eu moro na cidade, mas mantenho todas as luzes acesas. E tenho pavor de dentistas. Às vezes, quando está muito quieto, no meio da noite, eu acho que ouço um som baixo vindo do meu armário. Clique, clique, clique. Eu nunca ouso abrir. Aquele lugar não era mal assombrado por fantasmas. Seria mais fácil se fosse. O Instituto Lázaro era assombrado por pessoas vivas e por procedimentos. Fui internado numa quarta-feira. Síndrome de burnout, foi o que o médico da cidade disse. A verdade é que o mundo tinha perdido a cor. Eu não era um perigo para ninguém, só para mim mesmo. Achei que seria um lugar de descanso. O erro começa aí. Ninguém descansa no Lázaro. Ala 3 era a ala dos funcionais, pessoas como eu que ainda conseguiam amarrar os próprios sapatos. O cheiro era uma mistura de cloro, sabão em pó barato e aquele odor azedo de medo antigo impregnado na tinta descascada. O horror não começou com um grito. Começou com um silêncio. Meu colega de quarto era um homem chamado Arthur. Ele não falava. Passava o dia todo numa cadeira de vime perto da janela, amarrando e desamarrando o cadarço do mesmo sapato. Um sapato só. O outro pé estava descalço. Na primeira noite, a enfermeira-chefe, uma mulher larga chamada Heloísa, entrou. Ela não olhou para mim. Olhou para o Arthur. Hora do banho 304, ela disse, e a voz dela era como cascalho. Arthur começou a tremer. Um tremor violento de corpo inteiro. Ele agarrou os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Agora, 304, não me faça buscar os rapazes. O som que Arthur fez não foi um não. Foi um gemido baixo, um som de animal. 2 enfermeiros altos entraram. Não foram gentis. Eles o levantaram e o único sapato dele caiu no chão. Eu perguntei, onde vocês o levam? O banheiro é logo ali. Heloísa finalmente olhou para mim. Seus olhos eram pequenos e opacos. Cuide da sua medicação 312. Pacientes novos não fazem perguntas. Eles o levaram pelo corredor. Eu ouvi o som de uma porta pesada, de metal, sendo destrancada. E depois o som de água. Muita água. Não era um chuveiro. Era o som de uma mangueira de alta pressão. E então, abafado pela porta, o som do Arthur. Não vou chamar de grito. Foi um uivo desesperado que foi cortado por um barulho de algo batendo e depois o som da água de novo. Eu me encolhi na minha cama, que tinha o colchão fino como papel. Coloquei o travesseiro sobre a cabeça. 20 minutos depois, eles o trouxeram de volta. Ele estava nu, tremendo violentamente, a pele vermelha e marcada. Tinha um corte na testa. Eles o jogaram na cama e saíram, trancando a porta por fora. Arthur ficou ali, encolhido em posição fetal, pingando água no chão de linóleo. O som do gotejar. Toc, toc, toc. E o cheiro. Não era cheiro de sabão. Era cheiro de canil. Cheirava a desinfetante industrial e fezes. Eu não dormi. Fiquei olhando para aquela figura trêmula. Pela manhã, Arthur estava seco, sentado na cadeira, amarrando o cadarço, como se nada tivesse acontecido. A terapia de banho do Arthur acontecia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, pontualmente às 23h. Eu aprendi a me encolher, a prever o som da chave, o tremor dele, os enfermeiros, o uivo. Eu perguntei ao meu terapeuta, Dr. Alves, um homem que sorria demais. Ah, o 304, ele disse, folheando minha pasta. É um caso difícil, regressivo. A hidroterapia de choque é um protocolo antigo,
mas eficaz para pacientes resistentes à higiene. Ele estava gritando, eu disse. Ele voltou machucado. O sorriso do Dr. Alves diminuiu. Você está aqui porque suas percepções da realidade estão distorcidas, lembra? Os remédios podem causar alucinações auditivas. Confie no processo. Gaslighting. A ferramenta mais afiada daquele lugar. Mas o macabro de verdade, aconteceu na minha terceira semana. Era uma sexta-feira. Eu ouvi a chave. 23 reais. Heloísa entrou. Os dois enfermeiros. Arthur não tremeu. Ele estava parado ao lado da janela. O sapato estava amarrado. Ele estava olhando para a enfermeira. Hora do banho 304, disse Heloísa impaciente. Arthur não se moveu. Ele apenas sorriu. Um sorriso largo que mostrava as gengivas. Não, ele disse. Foi a primeira palavra que ouvi dele. A voz era rouca, grave. Heloísa suspirou. Peguem ele. Os enfermeiros avançaram. Eu não sei como descrever o que aconteceu. Arthur não era um homem grande, mas ele se moveu como um raio. Ele agarrou o enfermeiro da esquerda pelo colete e o usou como escudo contra o outro. Houve um baque surdo quando o segundo enfermeiro bateu no armário de metal. Arthur empurrou o primeiro contra a parede. O gesso rachou. Heloísa pegou o rádio. Código roxo! Ala 3! Arthur se virou para ela. O sorriso tinha sumido. Não, ele repetiu. Hoje não. Ela tentou correr. Ele a agarrou pelo cabelo. Eu me encolhi na cama, paralisado. Você gosta de água, Heloísa? Ele sussurrou. Você acha que limpa? Ele a arrastou para fora do quarto. Eu ouvi os passos pesados pelo corredor. O som da porta de metal sendo aberta. Eu ouvi os gritos dela. Eram muito mais altos que os dele. Eu ouvi o som da mangueira. Ouvi ela implorando. Ouvi o barulho de algo batendo de novo e de novo. Eu apertei o botão de pânico ao lado da cama, mas ninguém veio. Eles estavam todos correndo para lá. O som da água parou. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, molhado. 5 minutos depois, Arthur voltou ao quarto. Ele estava calmo. O uniforme dele estava encharcado. Havia algo escuro no cabelo dele. Ele não olhou para mim. Ele foi até a cama dele, tirou o sapato molhado. Sentou-se na cadeira de vime e começou a desamarrar o cadarço. As luzes de emergência do corredor começaram a piscar. Alarmes soaram. Eu ouvi muitos passos correndo, mas ninguém entrou no nosso quarto. Acho que tinham medo. Eu fiquei ali, fingindo dormir, meu coração batendo tão forte que achei que meu peito ia quebrar. Fiquei ouvindo o som do cadarço. Shhh, shhh, shhh. O som dele sendo puxado pelos ilhós. Eles só vieram me tirar de lá quando o sol nasceu. Eles me transferiram para outra ala. Tive alta 2 dias depois, com um diagnóstico de reação psicótica aguda e uma ordem de restrição contra o hospital. Eles queriam que eu sumisse. Eu nunca soube o que aconteceu com Heloísa. Eu nunca soube o que fizeram com Arthur. Eu estou curado do meu burnout. Estou funcional. Mas eu tenho um problema. Eu não consigo tomar banho. Eu não entro num chuveiro. Eu me lavo com panos, na pia. Porque toda vez que eu ouço o som da água batendo nos azulejos, eu ouço os gritos dela. E eu sinto o cheiro de canil, o cheiro de limpeza forçada. E eu vejo um homem sentado numa cadeira, amarrando e desamarrando um único cadarço, esperando. Você não sabe o que é o medo, até que seu próprio cérebro se torna a prisão, e as pessoas que deveriam te ajudar são os carcereiros. Eu não fui internado porque via coisas. Fui internado porque não sentia nada. Um diagnóstico limpo de depressão catatônica. O mundo tinha se tornado um filme mudo, em câmera lenta, e eu era apenas um espectador. Eles me mandaram para o Sanatório Pinheiros, ala 8. A ala 8 não era para os violentos, era para os vegetais, os quietos, os quebrados. A primeira coisa que você nota é a rotina. É uma máquina. 6 horas, acordar. 6h15, medicação.
7 horas, café da manhã, papa. 9 horas, sala de recreação. 12 horas, almoço, sopa. 14 horas, terapia ocupacional. 18 horas, jantar, papa. 20 horas, medicação. 21 horas, luzes apagadas. A rotina é uma âncora. Até que você percebe que a âncora está te afogando. Meu colega de quarto era o Senhor D. Era o que as enfermeiras chamavam. Ele era um homem velho, magro como um galho, com olhos que pareciam poças de óleo. Ele não falava. Ele não se movia. Ele apenas ficava sentado na cama, de frente para a parede, por horas. Mas ele tinha uma atividade. O Senhor D comia. Ele não comia a papa ou a sopa. Quando as bandejas chegavam, ele as empurrava. Mas durante o dia, eu o via. Movimentos furtivos, rápidos demais para um homem em seu estado. Eu o vi, pelo canto do olho, pegar uma mosca morta do peitoril da janela e colocá-la na boca. Eu o vi, na sala de recreação, arrancar um tufo de enchimento de uma poltrona rasgada e mastigá-lo lentamente, como um boi. Eu disse à enfermeira-chefe, uma mulher chamada Beatriz, que tinha um molho de chaves que fazia um barulho ensurdecedor. Isso se chama pica, ela disse, sem tirar os olhos da prancheta. É um transtorno. Ele come coisas não comestíveis. Inofensivo. Tome seu remédio. Inofensivo. Guardei essa palavra. Uma noite acordei. Aquele despertar químico pesado, onde você está consciente, mas seu corpo pesa 1000 quilos. A lua entrava pela janela gradeada, cortando o quarto em listras. O Senhor D não estava na cama dele. O ar no quarto estava frio. Eu ouvia minha própria respiração e outro som. Um som úmido, um raspar. Eu virei minha cabeça, o pescoço rígido por causa dos remédios. Ele estava no canto, agachado, de costas para mim. A lua iluminava suas costas ossudas, curvadas sobre algo no chão. Ele estava cavando. Não cavando. O chão era de linóleo. Ele estava cutucando. Havia um buraco na parede, perto do chão, onde o rodapé tinha apodrecido. Ele enfiou os dedos longos e sujos no buraco. Eu ouvi um chiado baixo. E então um estalo, um estalido molhado. O Senhor D levou a mão à boca e mastigou. Meu estômago se revirou. O que tinha no buraco? Ratos? Baratas? Ele se virou. Devagar. Seus olhos de óleo me encontraram no escuro. Havia algo em seu queixo, algo escuro e viscoso. Ele não sorriu. Ele apenas me olhou, mastigando. Eu fechei os olhos com força. É um sonho, é a medicação, é um sonho. Quando os abri, ele estava de volta na cama, de frente para a parede. Na manhã seguinte, eu estava tremendo. Fui até o buraco. O cheiro era horrível. Mofo, amônia e carne velha. Eu me recusei a ficar naquele quarto. Tive um ataque de pânico, o primeiro em meses. Joguei a bandeja de café no chão. Gritei. Eles me transferiram. Meu novo quarto era no isolamento. A geladeira era onde eles colocavam os problemáticos. Era um quarto pequeno, acolchoado, com uma porta de aço que tinha apenas uma fresta na altura dos olhos. Eu achei que estava seguro. Eu estava errado. O terror da ala 8 não era o Senhor D. O terror era a terapia ocupacional. A sala da TO ficava no fim do corredor. Era uma sala grande, com mesas de fórmica e um cheiro terrível de formaldeído e tinta barata. Eles nos davam projetos. Não era argila, não era pintura. Eles nos davam manequins de loja, velhos e rachados. E caixas de coisas, restos de couro, pedaços de borracha e, o pior, caixas de perucas velhas e sacos de dentes de porcelana. Consertem eles, dizia o terapeuta, um homem sem expressão, chamado Cícero. Era um pesadelo. Pacientes catatônicos colando dentes em bocas de plástico. Mulheres tremendo enquanto tentavam grampear tufos de cabelo em cabeças de fibra de vidro. Mas o Senhor D, ele era o artista. Ele não estava no meu quarto, mas estava na TO. Ele não usava os manequins.
Cícero dava a ele um material especial. Um dia, Cícero foi chamado ao telefone. Ele deixou o armário de suprimentos aberto. Eu estava perto. A curiosidade é uma doença também. Eu olhei dentro. Não eram suprimentos de arte, eram sacos plásticos transparentes, sacos de hospital. Dentro deles, eu não sei como processar isso até hoje. Eram partes de animais, pés de galinha, orelhas de porco, do tipo que você compra para cachorros. Mas não eram secas, eram pálidas, conservadas em algum líquido, e havia outras coisas que eu não consegui identificar. Eu olhei para o Sr. D. Ele estava trabalhando em sua obra-prima. Era uma estrutura de arame do tamanho de um bebê. E ele estava costurando as orelhas de porco, os pés de galinha, pedaços de couro. E ele estava usando cabelo humano de verdade, onde ele conseguia. E então eu vi. Ele estava usando tufos do seu próprio cabelo grisalho. E ele estava usando unhas roídas, amarelas. Ele estava construindo algo. Naquela noite, na geladeira, eu não conseguia dormir. Eu ouvia os gritos do corredor, o choro, o barulho das chaves da enfermeira Beatriz. A fresta da minha porta se abriu. Um olho. Era Beatriz. Hora da sua contribuição 401, ela disse. Eu não entendi. A porta se abriu. Ela estava com Cícero e ele estava segurando um alicate. O que é isso? O Sr. D está fazendo um progresso maravilhoso, disse Cícero, a voz monótona. É a única coisa que o mantém estável, mas ele fica agitado quando fica sem material. Material. Beatriz sorriu. Isso deve acalmá-lo pelo resto da noite. Eles me trancaram. Eu sobrevivi. Eu saí de lá. Tive que provar que era são. Tive que mentir, sorrir e tomar os remédios na frente deles. Eu me tornei o paciente perfeito. Estou fora há 10 anos, mas eu mantenho minhas unhas cortadas. Tão curtas que dói. Eu corto até a carne, porque toda vez que elas crescem 1 milímetro, eu sinto o cheiro de formaldeído e carne velha. E eu lembro do som, o som úmido de mastigação no escuro e o som do meu próprio corpo sendo colhido como material. Meu nome é Arthur. Ou pelo menos era esse o nome que constava nos meus pulsos quando me deram alta do Instituto Amarante. Se você perguntar aos médicos, eles dirão que tive um episódio psicótico agudo, induzido por estresse. Vão usar termos como despersonalização e alucinação tátil. Eles estão errados, eu não estava alucinando. O que aconteceu na ala leste daquele lugar não foi um surto, foi uma visita. O Amarante não é um desses hospitais modernos de vidro e aço. É uma daquelas estruturas antigas, do início do século XX, que o governo adaptou. O cheiro é a primeira coisa que te pega. Não é um cheiro limpo de hospital. É uma mistura azeda de desinfetante industrial, urina antiga e algo mais profundo. Algo como poeira de gesso e tristeza velha. Eu estava lá há 3 semanas. A medicação me mantinha num nevoeiro constante. Os dias eram uma sopa de terapia em grupo. Refeições mornas servidas em bandejas de plástico e o zumbido constante das lâmpadas fluorescentes. O terror real, no entanto, só começava depois da meia-noite. Meu quarto ficava no final do corredor principal. Do outro lado do corredor, separada por um par de portas de aço com vidro aramado que estavam sempre trancadas, ficava a ala leste. A ala leste estava desativada. Pelo menos era o que a enfermeira-chefe, Dona Ivone, dizia. Desativada por falta de fundos para a reforma, ela falava, sem sequer olhar para cima. Mas os pacientes mais antigos sabiam a verdade. A ala leste era onde os tratamentos aconteciam. Os banhos de gelo, a terapia de choque sem anestesia, as lobotomias. O lugar tinha sido fechado nos anos 70, mas o prédio se lembrava.
Minha insônia era brutal. Eu ficava olhando para o teto rachado, ouvindo os sons do amarante. O gotejar de uma torneira que ninguém consertava. O choro baixo de alguém no quarto ao lado. E os passos. Os passos não eram de tênis com sola de borracha, como os dos enfermeiros. Eram passos pesados, de sapato social. Um andar metódico, de quem está fazendo uma ronda. Toc, 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 no linóleo gasto. Eles vinham da ala leste. Eu dizia a mim mesmo que era o prédio estalando, que era a minha medicação, até que o cheiro começou. Não era o cheiro usual do hospital. Era um odor agudo, metálico, como moedas de cobre deixadas na chuva. E por baixo disso, algo doce e doentio. Cânfora, o cheiro de coisas velhas guardadas, o cheiro de formaldeído. Vinha de debaixo da minha porta, da direção da ala leste. Na quarta noite, o cheiro veio acompanhado de um som, um rangido baixo, como uma roda de metal precisando de óleo. Squeak creak, squeak creak. Eu me levantei, o chão gelado contra meus pés descalços. Fui até a porta do meu quarto e olhei pelo pequeno visor de acrílico. O corredor estava escuro, exceto pela luz de emergência vermelha no final. E foi então que eu vi. Não era uma pessoa. Era uma sombra, mas uma sombra que tinha peso. Ela se movia contra a luz vermelha, alta e distorcida. Estava empurrando algo, uma daquelas macas antigas de metal, com rodas grandes e finas. O som do squeak creak parou bem em frente à minha porta. Eu prendi a respiração. O cheiro de cobre e cânfora era tão forte que meus olhos lacrimejaram. Eu não conseguia ver o que estava na maca. Só via a silhueta do que a empurrava. Não tinha um rosto. Era só um contorno de casaco comprido, talvez um jaleco antigo, rígido. Esperei. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Então, ouvi um clique. O som de uma fechadura sendo destravada. Não era a minha porta. Era a porta da ala leste. A sombra e a maca deslizaram para dentro da escuridão. E as portas de aço se fecharam com um baque surdo. O cheiro desapareceu instantaneamente. Eu contei ao Dr. Moraes na manhã seguinte. Ele assentiu pacientemente. Aumentou minha dose de olanzapina e anotou algo em sua prancheta. Ansiedade noturna, ele disse, mas eu sabia o que tinha visto e comecei a notar outras coisas. Comecei a notar a dona Eleonora, uma senhora muito velha, que geralmente ficava catatônica numa cadeira de rodas perto da sala de recreação. Seus olhos, geralmente vazios, às vezes seguiam o corredor em direção à ala leste. Uma tarde, eu estava sentado perto dela, tentando ler. O silêncio foi quebrado por ela. Sua voz era como o papel amassado. Ele está fazendo a ronda, ela sussurrou. Eu gelei. Quem? O doutor. Ele gosta de verificar os novos. Ver se estão prontos. Prontos para quê, Eleonora? Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi foco em seus olhos. Um foco aterrorizante. Para o tratamento. Ele não gosta de cérebros barulhentos. Ele gosta do silêncio. Naquela noite, eu não dormi. Eu esperei. 2 da manhã. O cheiro de cobre. O squeak creak da maca. Mas desta vez, não parou no corredor. O som parou na minha porta. Eu fiquei paralisado na cama. Ouvi o som de uma chave. A minha porta não tinha fechadura por dentro, apenas por fora. Ouvi o mecanismo da maçaneta girar lentamente. A porta se abriu com um rangido. Eu não conseguia gritar. O nevoeiro da medicação era uma coisa, mas isso era um tipo diferente de paralisia. Era um frio que começava nos pés e subia pela espinha, congelando meus pulmões. A silhueta estava parada na porta. A luz vermelha do corredor a delineava. Era alta, muito alta. E o cheiro de cânfora e metal era sufocante. Ela entrou no quarto. O doutor. Ele não andava. Ele deslizava. A maca ficou no corredor. Eu podia vê-la. Estava coberta com um lençol manchado. Eu tentei me encolher contra a parede. A sombra se aproximou.
Eu podia sentir o frio que emanava dela. Não era um frio de temperatura, era um frio de ausência. Quando ela se inclinou sobre mim, eu finalmente vi algo sob o capuz imaginário que minha mente havia criado. Não havia rosto. Havia apenas duas lentes redondas, como óculos de proteção antigos, refletindo a luz vermelha. E abaixo delas, uma máscara cirúrgica de couro escurecido. Eu senti uma pressão na minha cabeça. Não era uma mão, era algo pior. Era a intenção de uma mão. Senti um cheiro de ozônio, como o de um aparelho elétrico velho sendo ligado. Eu fechei meus olhos com força. Ouvi um som, um clique metálico, bem ao lado da minha têmpora. E então, uma sensação. Imagine um prego de gelo. Um prego de gelo sendo martelado lentamente através do seu crânio, logo acima do olho. Não doeu. Dor seria um alívio. Foi uma invasão. Uma pressão fria e precisa, que parecia estar separando as coisas dentro da minha cabeça, buscando o barulho de que Eleonora falou. Eu devo ter desmaiado, ou talvez a medicação finalmente tenha me derrubado. Acordei com enfermeiros me segurando. As luzes estavam acesas. Dr. Moraes estava lá, parecendo irritado. A agulha da sedação entrou no meu braço como um alívio. Ele teve um surto, ouvi alguém dizer. Tentou arrombar a porta da ala leste. Ele estava gritando sobre um médico, disse outra voz. Eles me contiveram. O resto da minha estadia foi um borrão químico. Recebi alta há 6 meses. Estou estável. Voltei ao meu apartamento. Voltei ao meu trabalho. Eu tomo meus remédios. Mas o realismo do Amarante não está no que os médicos dizem, está no que eu trouxe comigo. Às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho e as luzes da rua criam sombras estranhas no meu quarto, eu sinto o cheiro, cânfora e cobre. E há algumas semanas, acordei às 3 da manhã com uma nova sensação. Uma coceira leve, uma pressão fantasma, bem acima do meu olho direito. Eu não estou louco. Eu fui tratado. O doutor do Amarante não acredita em pacientes que recebem alta. Ele acredita no silêncio. E ele é muito, muito paciente.